O incendiário do sistema. Saudações, meus irmãos. Que o Altíssimo continue fortalecendo a todos pela sua presciência. Quero agradecer aos novos inscritos no canal. Que o Altíssimo venha continuando, que o Altíssimo continue iluminando vocês com a sua luz inacessível, com a sua presença esplendorosa e imensurável. Por falar nisso, no Altíssimo, nós sabemos que as pessoas, ela têm o ensinamento, aquele ensinamento do número 7. E foi um tema de uma discussão no meio de um pessoal aí, pessoas que servem ao Altíssimo misturadas com pessoas cristãs, sobre o número 7. Que os cristãos também acreditam que o número 7 é o número da perfeição e o número 6 é o número da besta. Então, o que ocorre? No meio disso tudo aí, eu fiquei a meditar. O número 6 é o número do homem e o número da besta. Número do homem porque ele foi feito no sexto dia. Por isso que a sexta-feira é a sexta da bagunça, é o dia que Satanás mais bagunça na vida do homem, porque sexta-feira vem do número 6, que foi o sexto dia em que o homem foi criado, e é também o número de Satanás, porque lá no Apocalipse é que diz que o número da besta é o número do homem. E na sexta-feira é o dia que o diabo mais faz bagunça, como eu já disse, na vida do ser humano. Então, homens e demônios misturados em uma bagaceira no dia da sexta. E aí quando chega no sábado, já é o sétimo dia ou sétimo tempo. Como a galera diz que o número 7 é o número da perfeição, de Deus e também de algo, então é por isso que surgiu essa doutrina de guardar o sétimo tempo, ou guardar o sétimo dia, como alguns mencionam. Só que o 7 também, é por isso que o tema desse vídeo é o 7 do Altíssimo e o 7 de Satanás. Porque esse número também é usado por Satanás. Satanás usa muito esse número 7. E é isso que eu quero aprender aqui com os meus irmãos inscritos. Eu quero aprender por que o número 7 é usado por Satanás. Aí muita gente diz assim, mas eu nunca vi dizer que o número 7 foi usado por Satanás. Mas sim. Tem principalmente no meio mitológico. No meio mitológico, Satanás ele trabalha muito com o número 7. Tem uma doutrina maligna aí mesmo, que tem um negócio de um 777 aí, tem o número 777. Do mesmo jeito que tem o 666, tem o 777. Só que o 777, ele é um número satânico. Por quê? Porque se você fizer a conta 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 1 e 2, 3. Pronto, é o número 3. Porém, o 777, ele imita o 666. Não é isso? O 777, ele imita o 666. Então, o que ocorre? Então, você vê aí que tem coisa diabólica aí. Porque esse negócio de coisa de algo parecida com coisa de Satanás, para mim não cola. Ou Satanás tá querendo imitar Yahweh para enganar as pessoas, ou pessoas que servem Yahweh tão malucas, tá entendendo? Imitando Satanás aí, porque o povo é doido, tem muita gente que não gira bem na cabeça e quer seguir a Yahweh do mesmo jeito das religiões aí. Tem uma mensagem mesmo da mitologia. Uma vez eu estava meditando com algumas pessoas sobre a origem da palavra Calypso, que é o nome daquela banda, né, que formada por um casal que depois se separaram, que segundo até dizem que a mulher se converteu e canta músicas gospel agora. E aí o que ocorre? A gente estudando sobre a origem da palavra Calypso. O que é Calypso? Calypso era uma ninfa, ou seja, uma filha de Zeus, que habitava em uma ilha deserta, ou seja, uma ilha sua, a ilha era dela. E aí o Ulisses, em uma das suas viagens, ele sofreu naufrágio, e quando o barco dele afundou, naufragou, ele foi salvo por essa ninfa chamada
Calypso. Ninfa é aquelas deusas bem novinhas, bonitas. Elas são bem jovens e bem bonitas, as ninfas. Então o que ocorre? Essa ninfa salvou ele e deu uma condição a ele: já que eu lhe salvei, você vai ter que se apaixonar por mim. Só que ele não quis se apaixonar por ela, porque Ulisses, segundo a mitologia, era casado. E aí essa ninfa passou 7 anos aprisionando ele naquela ilha, forçando ele a se apaixonar por ela. Aí eu lhe pergunto, por que não 6? 7 anos, aí o desfecho. Ela matou ele? Não. Os deuses viu que ele não tinha chegado lá no panteão, e aí foram procurar saber, descobriram o naufrágio, chegou lá, viu ele lá, sendo aprisionado pela ninfa, e aí resgatou ele. Aí vem a pergunta, por que ser 7? Por que 7? Por que não 6? Por que não tem lá assim na mitologia? A ninfa aprisionou Odisseu ou Ulisses por 6 anos até ser resgatado pelos deuses de Atenas. Não, foi 7 anos. Aí eu fico perguntando, o pessoal briga por causa do 7º tempo e briga por causa do 7, que é do Altíssimo. E a gente vê Satanás também usando o número 7. Em outro lugar, tem uma história da mitologia grega também, que havia um rei chamado Minos, e ele era casado com uma mulher chamada Pasífae, ou seja, a rainha. E esse rei Minos, ele criava um boi, ele criou um boi, e esse boi cresceu, um boi mesmo, ele tinha gado, então ele criou um boi, e esse boi cresceu, ficou muito lindo, ficou um boi exuberante, esbéltico, lindo, robusto. E aí a rainha, a sua esposa, a Pasífae, ela viu a beleza daquele touro, que era um touro na verdade, não era nem um boi, era um touro. E ela se apaixonou por aquele touro de uma forma tão explícita, que ela coabitou com aquele touro. Ela fez relações com aquele touro. E aí ela engravidou do touro e nasceu um monstro, ou seja, uma criança com a cabeça de touro. E aí o corno do Minos colocou esse animal, esse bicho, dentro de um labirinto. Chamou ele de Minotauro, ou seja, touro de Minos. Entendendo? O touro dele era o pai do menino, do tourinho. Entendendo? O pai do menino era o touro. Aí ele disse que como se fosse touro de Minas, como se fosse o touro dele, mas o touro não era dele, o touro era do filho do touro com a mulher dele. E quem era o touro dele, de Minas, era o de lá. Era o que engravidou a mulher dele, mas o corno é assim mesmo. Aí ele botou o nome Touro de Minos, ou Minotauro, e aí botou no labirinto, que é um lugar em que não tem facilidade de sair. Tanto que o próprio animal não consegue sair de lá. Porque o labirinto ele tem várias entradas, mas não tem saída. Quando você entra, você acha mais 3 entradas. Entra naquela entrada, acha mais 5. Aí você escolhe uma daquelas 5 entradas, entra, acha mais 3. E aí você nunca sai dali. E aí o que ocorre? De tempos em tempos, o rei Minos, ele enviava 7 moços e 7 donzelas para servir de alimento do bicho. Aí ele pergunta, por que 7? Por que não 6? Né? Já que 6 é o número de Satanás e 7 é o número do Altíssimo. Se você for na Bíblia também, tem muita coisa diabólica usando o número 7. O que é que você está derrubando aí, rapaz? Você derrubou o que aí? Você não derruba mais nada aí. Então, o que ocorre? Na Bíblia tem muito o número 7 usado por Satanás. Se você for olhar aí, mas aquela coisa não, mas a Bíblia é do diabo. A Bíblia é do diabo. A Bíblia é do diabo, o diabo bota o número 7 nas coisas dele. Entendendo? O diabo tem 7 cabeças. Entendendo? Na cabeça do diabo tem 7 diademas. Quer dizer, aí o diabo sai do corpo de uma pessoa,
procura lugares áridos, não achando, volta, acha a casa varrida e adornada, ou seja, o corpo limpo, traz mais 7 demônios. Aí, por que 7? Aí eu quero saber por que 7. Porque Satanás, ele gosta também de usar o número 7 nas suas peripécias. Então eu queria saber dos experts, dos sábios em Yahoo, que tem no meu canal, tanto inscritos como aqueles que assistem. Por que que o inimigo, ele usa o número 7, que as pessoas pregam que é do Altíssimo? Será que ele usa para enganar pessoas, para que pessoas achem que o número 7 não é do Altíssimo, porque se fosse do Altíssimo, Satanás não usava? Ou pessoas que acham que o número 7 é do Altíssimo e fica criando coisa de sétimo tempo, 7 não sei o que, 7 não sei o que de algo. Qual é a situação? É o povo que está se atrapalhando com o 7 e atribuindo a Yahweh, sendo que Satanás também está no meio do 7? Ou Satanás está usando números de Yahweh para enganar as pessoas? Deixe no comentário se sentir do Altíssimo e que o Altíssimo venha nos fortalecer cada dia mais nessa caminhada que é árdua. Que assim seja. Forte abraço e até o próximo vídeo. O número 7 é muito utilizado por alguns ocultistas para se referir a pessoas que têm o propósito de desencarnar da Terra.